Boa noite. Eu sou uma filha amada de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição, a ansiedade, o orgulho, a crítica. Eu sou a Simone. Oi, pessoal. Eu nasci em uma família extremamente religiosa, religiosa do tipo que tinha uma mini igreja dentro de casa. Quando eu tinha 6 anos, eu fui estudar e morar com os meus avós maternos. Os meus pais moravam em uma cidade com poucos recursos, então eu morei fora por 1 ano. Na casa deles, isto é, dos meus avós, é que eu convivi com este ambiente de bastante devoção a Deus. Assim, eu cresci com uma forte convicção da presença e da fé em Deus. Aos 8 anos, fomos morar em Curitiba. Mesmo na adolescência e juventude, sempre ia à igreja e procurava cumprir todas as obrigações e regras que ela demandava. Quando eu me casei, o meu marido e toda a família dele também era muito religiosa. Mas logo depois de me casar, de uma forma inexplicável, comecei a sentir um vazio, uma tristeza e um anseio por Deus muito forte. Eu fiquei sem saber o que estava acontecendo, porque eu sempre fazia as minhas orações e nada havia mudado. Eu gostava de assistir filmes cristãos e, num deles, eu descobri que Deus, a quem eu buscava tão ardentemente, falava com Moisés face a face. Eu fiquei extasiada. Se ele falava com uma pessoa, talvez também falasse comigo. A partir desse momento, eu passei a perseguir Deus, pois eu desejava ouvi-lo falar comigo. A minha busca foi em vão, pois por mais que perguntasse aos líderes e pessoas que eu julgava mais santas do que eu, ninguém me explicava a palavra de Deus, e eu, quando tentava ler a Bíblia, não entendia nada. Eu sabia que havia mais de Deus a ser desfrutado, só não sabia onde encontrar. Foi neste tempo que, conversando com uma amiga, ela respondeu várias das minhas dúvidas, me explicando que aprendia tudo com o seu pastor, que ensinava a todos nos cultos aos domingos. Mais uma vez a esperança se acendeu em mim. Assim começou minha caminhada com Deus. Fui ao culto na igreja dela e descobri que aquilo com que eu sonhava realmente existia. Um lugar onde podia louvar e cantar a Deus com alegria e liberdade, sem restrições, e ainda por cima ouvir explicações sobre a palavra. Foi algo muito especial, pois de alguma forma eu sonhava com um lugar e um tipo de adoração a Deus que eu nunca tinha visto, nem conhecia, mas eu sabia que existia. Nunca mais abandonei a minha fé e a nova igreja. Finalmente, eu tinha encontrado o caminho, Cristo, e resolvi segui-lo a todo custo. Aí também começaram os meus problemas. Toda a minha família e a de meu marido não aceitaram a minha decisão. Foi um tempo difícil. Sofria com a incompreensão e a desaprovação de todos. Mas permaneci firme. Não discutia, nem enfrentava as pessoas. Apenas confiava em Deus. Meu marido não me acompanhava aos cultos e, de início, desaprovava abertamente as minhas escolhas. Mas, com o tempo e dependendo de muita oração, as coisas meio que se acalmaram. Eu costumava frequentar um culto de mulheres à tarde e, um dia, ouvi o testemunho de uma senhora que tinha orado 38 anos pela conversão do seu marido. Naquele dia eu falei: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu não quero esperar tudo isso. Em 2002, nos mudamos para Cascavel e eu fui membro de uma igreja local por mais de 15 anos. Nossa rotina aos domingos era esta. Eu saía para o culto e o meu marido para a igreja dele. Deus começou a me inquietar de uma forma ainda mais profunda. Nós estávamos acomodados. Eu tinha que tomar uma atitude. Cansada ao extremo por esta situação, eu orei a Deus e tomei uma decisão. Ou iríamos os dois para a igreja dele, ou para a minha. Eu estava determinada
a mudar essa situação de uma vez por todas e resolvi colocar tudo nas mãos de Deus, mais uma vez. Quando eu falei com o Sérgio, para minha surpresa, ele disse: nós não vamos nem na sua igreja e nem na minha. Vamos escolher outra igreja. E foi assim que nós viemos na NIB. Eu tenho que confessar para vocês que a espera foi muito longa para mim também. Lembra que eu falei da senhorinha e dos 38 anos? Pois para mim foram 30 anos de oração. Eu confesso que tive muitos altos e baixos, períodos em que a minha fé fraquejava. Então eu fazia jejuns, havia lágrimas, desânimo. Às vezes eu pensava que tinha entendido tudo errado. Fiz muitos cursos nas igrejas, participei de círculos de oração e ouvi muitos conselhos. Algumas pessoas até me acusaram de não ter fé. Eu creio que elas cansavam de me ver sempre na mesma situação. Eu me sentia desesperada quando eu via o marido de outras mulheres virem a Cristo e à igreja, e eu sempre sozinha. Mas, de alguma forma, perseverei, e quando aprouve ao Senhor, Ele tocou o coração do Sérgio. Todas as vezes em que eu pensava em desistir, eu lembrava das palavras de Pedro: Senhor, para onde iremos? Só Tu tens as palavras da vida. João 6,68. Então, eu prosseguia, porque compreendi que se eu não intercedesse pelos meus, quem o faria? Eu aprendi a não crer apenas no que eu vejo, a continuar mesmo quando eu não tinha respostas, a encarar a desaprovação e o abandono dos falsos e invejosos amigos, a suportar decepções e a esperar e esperar. Eu aprendi que Deus faz como quer e a seu tempo, que eu não devo colocar a minha esperança em pessoas e tampouco em atos extraordinários, pois o Senhor fez acontecer na quietude e de forma natural, sem atropelos, de forma que até eu me perguntava se era realidade mesmo. Deus responde enquanto oramos, e não só depois que oramos. Em 2022, nós fizemos o 30 Semanas, e foi transformador. Nós já sabíamos que tínhamos encontrado um ministério para servir, pois aprendemos a identificar nossos traumas e dificuldades, e também recebemos a cura. Hoje nós somos membros desta igreja maravilhosa, nós temos 2 GAs em nossa casa, nós pertencemos à equipe do 30 Semanas, e quando eu vejo o Sérgio como facilitador de um pequeno grupo, ajudando outros homens em suas lutas, eu me emociono ao ver o poder de Deus. O nosso Deus opera no silêncio. Nós ainda temos a nossa filha mais velha para trazermos ao Senhor, mas as longas batalhas não são desconhecidas para mim. Eu quero deixar este versículo com vocês. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Romanos 12:12. Obrigada pelo silêncio.